Tá gravando aí já. Tá gravando aí agora. Tá gravando, aí você Toda vez que aperta, parece a pausar, aperta, tá vendo? Tá gravando, tá vendo? Uma história social que marcou e ainda marca muito a história da humanidade. O apartheid foi estabelecido oficialmente na África do Sul em 1948 pelo Nationalist Party, Partido dos Nacionalistas, que ascendeu ao poder e bloqueou a política integracionista que vinha sendo praticada pelo governo central. O Partido Nacionalista representava os interesses das elites brancas, especificamente da minoria boêmia. Após 1948, o sistema de segregação racial atingiu o auge. Foram abolidos definitivamente alguns direitos políticos e sociais que ainda existiam em algumas províncias sul-africanas. O apartheid, ele já estava tomando níveis institucionais, já estava fazendo lei para disciplinar. Na identidade deles, tinham assim, separavam as classes sociais pela cor da pele, que é os brancos que tinham mais direitos e os negros. Os negros, eles não podiam pegar ônibus com os brancos, eles não podiam morar no mesmo bairro e não podiam realizar o trabalho. Eles realizavam, os negros realizavam mais trabalhos braçais, os brancos eram mais intelectuais. Como a lei da terra, eles tinham mais direitos às terras, os brancos tinham mais direitos. Mesmo sendo um quinto da população. Eles realizavam um total de terras, 87%, enquanto o resto ficava com a população que não era branca. Gente, por favor, do mesmo modo que vocês estivessem aqui, vocês que não querem respeito, por favor, respeitem a gente, deixa a gente apresentar o trabalho, por favor. Agora eu vou falar um pouco sobre o declínio do apartheid. O apartheid é o único caso histórico de um sistema onde a segregação racial assumiu uma dimensão institucional. Essa situação permite definir o governo sul-africano como uma ditadura de raça branca. Na década de 1970, o governo da África do Sul tentou, em vão, encontrar formas que pudessem assegurar certa legitimidade internacional. Porém, tanto a ONU, a Organização das Nações Unidas, como a Organização da Unidade Africana voltaram inúmeras resoluções condenadas o regime. Na década de 70, foi quando houve as maiores revoluções. Eles lutavam pelo fato de querer ser igual, não ser algo diferente, das pessoas passarem, olharem para eles, serem pessoas tipo vexame, passarem vexame. Então, eles lutavam para tirar praticamente os brancos do poder, porque pelo fato deles não darem o valor que eles mereciam. Então, naquela época, o governador era Peter. Então, depois dele veio, em 1989, veio o Frederico, que, vendo esse papel todo, ele resolveu dar fim no apartheid. Então, depois disso, Nelson Mandela estava preso em 1974. Ele foi solto. Então, na primeira eleição que houve, ele foi governador da África, de 1994 a 1999. Então, eles conseguiram o que eles queriam. E a educação na África do Sul, ela é a segunda melhor. A primeira é a Líbia. Então, depois disso, o crescimento ocorreu bastante pelo fato da raça negra poder participar das escolas e ter o conhecimento que eles não tinham. E a população lá é de 47,9 milhões. Isso foi uma pesquisa de 2008, foi a mais recente que eu achei. E o analfabeto lá é de 17,6%. Bom dia, vou falar sobre a Copa do Mundo, os meios de transporte. As melhorias no sistema de transporte são o legado mais evidente da Copa do Mundo, de 2010, na África do Sul. A reforma de estradas, construções de aeroportos e a criação de uma rede de transporte coletivo prometem mudar a vida da população do país. E exceder o primeiro mundial
de futebol no continente africano. Comer o passado com pão de fome, com picos de manteiga nos dentes. Vejo tudo outra vez com nitidez que me cega para o que há aqui. A mesa posta com mais lugares, com melhores desenhos na luta, com mais copos. O aparador com muitas coisas, doces, frutas, o resto na sombra e debaixo do alcaro. O maior legado deixado pela Copa na África do Sul foi a união do país para torcer pela sua Copa, sem se importar com a cor da pele, consolidando assim o fim do apartheid, o regime apartheid. Então, para vocês verem que, apesar de ser levado como uma revolta, isso para eles foi uma vitória, pelo fato de ser considerado pessoas, não considerado pela raça e pela cor. Então, por isso é considerado uma vitória, que é uma marca que certamente eles levarão para o resto da vida. Gente, agora vai ter outra apresentação de dança aqui. E, por favor, as meninas e os meninos podem entrar.